Pessoal, vamos fazer então a correção da atividade do projeto, né? O dia só começa depois de um bom café. Então, aí, né, vocês leram o texto, viram o vídeo, nele falou da importância do café, né, da origem do café lá na África, até, né, quando ele se espalhou pelas colônias, o cultivo se espalhou pelas colônias, depois a importância nos dias atuais, né, um dos produtos mais exportados do mundo. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, ele é muito importante para a nossa economia. Então, baseado nisso, a gente fez essa atividade, né, que a gente viu um pouquinho sobre a geografia do café. Então, vamos fazer a correção dela? Então, na questão 1. Em relação à chegada do café no Brasil, é correto dizer que, letra A, o café chegou somente no século XIX no Brasil e teve bastante dificuldade de ganhar o gosto popular. Bom, tá pedindo a alternativa correta. A letra A, ela tá incorreta. Por quê? O café, ele chegou no Brasil no século XVIII e não no século XIX. E ele não teve dificuldade, né, em ganhar o gosto popular. Então, né, o café, logo que ele chegou, que ele começou a ser cultivado, né, com plantações maiores, lavouras maiores, ele rapidamente conquistou o gosto popular. Então, a letra A está incorreta. B. O café chegou ao Brasil no século XVIII, quando a esposa do governador da Guiana Francesa presenteou o sargento paraense Francisco de Melo Palheta com uma muda de café, que posteriormente foi ganhando o gosto da população brasileira. A B está correta. O café chegou no Brasil realmente no século XVIII, né? E há relatos que as primeiras sementes foram trazidas pelo sargento paraense Francisco de Melo Palheta, né? Quem deu essas sementes para ele foi a esposa do governador da Guiana Francesa, né? Que é uma província francesa aqui na América do Sul, e lá já se cultivava café há um tempo. Então a B está correta. Depois a C está dizendo que a plantação cafeeira no Brasil somente cresceu após a criação do Convênio de Taubaté no século XVIII. Essa opção não está correta também, né? Ela já vinha crescendo bem antes do convênio. E a D, o cultivo do café no Brasil visava o mercado interno, que era mais rentável do que o comércio no mercado internacional. Essa está incorreta. O cultivo de café no Brasil, ele visava principalmente o exterior, o mercado interno, né? Ele vendia principalmente para países da Europa e também para os Estados Unidos, né, país da América do Norte. Então, o mercado externo era muito mais lucrativo do que o mercado interno. Então, apesar de existir um mercado interno, né, que se produz numa região do Brasil e se vende para outra, o que eles almejavam ali era um mercado internacional. Então, a resposta correta da número 1 vai ser a letra B. Depois, a número 2. Leia as informações abaixo e analise o mapa para responder a questão. As principais espécies de café cultivadas no Brasil são café arábica, planta tropical de altitude, de meia sombra. Origem: altiplanos da Etiópia, Sudão e Quênia. Café canéfora, planta equatorial de baixa altitude, de meia sombra. Origem: África Central, congolês, regiões quentes e úmidas da Bacia do Congo, África Ocidental, guineano, regiões quentes e subúmidas de Guiné-Bissau, Libéria e Costa do Marfim. E aqui embaixo a gente tem um mapa dos climas do Brasil, né? Então, como vocês estão vendo aí na legenda, os estados aí que tem, né, que estão de rosa, predomina o clima equatorial. Depois a gente tem ali laranja, o clima semiárido, o amarelo, o clima tropical, que é o clima que existe em grande parte do Brasil. Depois, esse verdinho clarinho aqui, né, que a gente está vendo no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Minas, é o tropical de altitude. Depois, essa faixa vermelha que se estende no litoral brasileiro, tropical úmido. E essa parte azul, né, lá no sul do Brasil, nos estados da região sul, a gente tem o clima subtropical. Daí está perguntando o seguinte:
De acordo com as informações e o mapa, por que Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia e Paraná têm condições favoráveis para o cultivo dessas espécies de café, sendo hoje os maiores produtores do Brasil? Então, gente, vamos analisar o texto e o mapa. No texto, a gente encontra um elemento que está sendo mostrado no mapa, que é o clima. Então, aqui no café arábica está dizendo que para cultivar ele é necessário que as regiões de cultivo, as regiões que vão ser plantadas, que vão ser constituídas as lavouras, seja um clima, de tropical de altitude de meia sombra. Então, quer dizer, para cultivar esse tipo de café, a gente precisa de regiões tropicais. É uma planta que se desenvolve em regiões tropicais. Depois, o café canéfora está dizendo que é uma planta que se desenvolve em locais de clima equatorial. Então, vamos analisar aqui no mapa por que esses estados que são os maiores produtores do Brasil, eles oferecem condições para o cultivo desses tipos de café. Então, gente, vamos começar vendo Minas Gerais. Minas Gerais, Então, a gente viu lá que Minas Gerais é o estado que mais produz café no Brasil. Ele produz mais de 50% de todo o café produzido no Brasil. Então, as grandes áreas aqui de Minas Gerais, o grande território, predomina o clima tropical e também o tropical de altitude, assim como no estado de São Paulo, parte do Paraná, tá? Então, esses estados, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, eles têm um clima propício para o cultivo do café arábica, planta tropical de altitude, tá? Depois, o Espírito Santo, a gente tem uma área aqui, o Espírito Santo, esse estado aqui no litoral, uma parte dele é tropical úmido e a outra é tropical. Clima favorável também para o cultivo de café arábica. Depois a gente vai ter também, esse clima tropical e também o tropical úmido em parte da Bahia. Então, são estados, que têm um clima favorável a essa produção. Depois, o outro estado lá, lá na região norte, é Rondônia. Rondônia tem o tipo de clima propício para o cultivo do café canéfora, planta equatorial de baixa altitude. Se a gente for analisar, Rondônia aqui está em rosa. Rosa é o clima equatorial. Então, o que favorece o cultivo do café nesses estados é o clima favorável a essas plantas. Depois vamos lá para a questão 3. Setores da economia. Setor primário. Esse ramo de atividade produtiva está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e extrativismo, vegetal, animal e mineral. Esse setor produz matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Setor secundário. Atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. Nesse caso, o setor em questão atua no processamento da produção do setor primário, além de promover a distribuição dos produtos em forma de atacado. Setor terciário. Está diretamente ligado à prestação de serviços. Nesses estão professores, advogados, profissionais liberais em geral e comércio em geral. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista. Então, pessoal, aqui são os 3 setores da economia. Primeiro setor são atividades ligadas ao campo, ou extração vegetal, animal, mineral. O setor secundário está ligado às indústrias e o setor terciário ao comércio e aos serviços. De acordo com a descrição dos setores da economia, analisa as etapas da produção e comercialização do café. Então, aqui a gente tem a etapa da produção e comercialização do café e é baseado nessa imagem que a gente vai responder a questão. Então, daí aqui embaixo a gente tem o quadro e a gente vai colocar cada etapa onde ela se encaixa. Ela se encaixa no setor primário, no secundário ou no terciário. Então, gente, primeira etapa é a colheita. A colheita, a gente vai colocar ela no setor primário.
Por quê? Né? Ela é onde exige ali um trabalho manual, um trabalho do campo. Então, quer dizer, está tirando uma matéria-prima, que no caso é o café. Então, essa vai ser a colheita, vai ser o setor primário. Depois, a segunda etapa é a secagem. A secagem a gente pode colocar ela no setor primário e também pode colocar no secundário. Por quê? A secagem ela pode ser feita de duas maneiras, né? No terreiro, onde exige uma mão de obra ali, né? Ou então no secador, que é uma máquina. Então, quer dizer, ela tanto está ligada a uma atividade totalmente manual, que é a secagem, né, no terreiro, ou então em máquina. Então, a gente pode colocar ela no primeiro setor, ou dependendo se for em máquina, pode colocar no segundo setor. Depois, a terceira opção aí, a terceira etapa é o beneficiamento. O fruto seco do café é processado para se tornar café verde, quando são feitos a limpeza e o descascamento do fruto. Essa etapa a gente pode colocar no segundo setor da economia, porque ela é feita através de máquina, tá? Depois, a quarta etapa, aí a gente já vê que entra numa parte, né, de maquinário. Classificação. Então, a classificação dos grãos ela é feita através de um processo de máquinas, onde são limpados esses grãos, né, que muitas vezes vão com muita sujeira no meio, pedra, galhos. Então, isso é feito através de máquinas. Então, quer dizer que a classificação vai ser no segundo setor da economia. A torra também emprega máquinas, né, o uso de máquinas. Então, também vai ser no segundo setor. E o dosador, né, que é onde é embalado o café, também é feito através de máquinas. Então, aqui a gente vai colocar também, né, esse processo aqui, essa etapa do processo, no segundo setor. E no terceiro setor, a gente vai, ele não está aqui, né, a gente está vendo a xícara, a gente vai colocar a comercialização, certo? Então, daí vocês vão preencheram aí os quadros com as etapas. Agora, a quarta questão. Analise a tabela abaixo e responda. Número de estabelecimentos produtores de café arábica e de café canéfora, segundo as unidades da federação. Então, aqui a gente tem os estados, né, os maiores produtores de café do Brasil: Minas, Espírito Santo, Rondônia, Bahia, Paraná, São Paulo. E as outras, as demais unidades federativas, né, no caso os estados, que também produzem café, mas os principais são esses 6 estados. Daí a questão está perguntando o seguinte, a letra A. Qual é o maior produtor de café do Brasil? Onde eu tenho que olhar? Na produção total, porque aqui a gente tem as duas espécies de café, café arábica e café canéfora, tá? Então, eu tenho que olhar a produção total desse café e ver a porcentagem, a proporção que cada estado vai produzir. O que eu noto aqui é que Minas Gerais tem a maior produção, certo? Se a gente for somar tanto o café arábica quanto o canéfora, quem vai ter a maior produção aqui de café vai ser Minas. Apesar de alguns estados produzirem mais o café canéfora, se a gente for somar o de Minas Gerais, o árabe e o canéfora, vai dar mais do que qualquer outro estado. Então, o estado maior produtor de café do Brasil é Minas Gerais. B. Qual é a proporção total do café produzido em Minas Gerais? Então, gente, aí vocês vão fazer o seguinte, né? Minas Gerais produz, dos 100% de café que ele produz, 52,6% é arábica e 9,7% é canéfora. Então, vocês vão colocar lá, né? Café arábica, 52,6%, canéfora, 9,7%. Quanto que vai dar o total aqui? Vocês vão somar, certo? Então, aqui vai dar 62,3% o total de café produzido em Minas. Agora, vamos lá para a letra C. Dos estados mostrados na tabela, qual apresenta a menor produção de café? Segundo os dados que a gente está acompanhando aqui na tabela, o estado que tem a maior produção de café dos apresentados aqui é o estado de São Paulo. São Paulo já foi um dos maiores produtores, já foi o maior produtor do Brasil. Porém, com a industrialização, né, com o crescimento da cidade, São Paulo foi diminuindo as suas áreas de plantio de café. Então, vai ser, letra C, resposta vai ser São Paulo. 5.
Analise os mapas abaixo e responda. Então, aqui a gente tem 2 mapas que mostram as áreas plantadas no Brasil de café em 1975 e em 2013. Quais são as principais mudanças que podemos notar nas áreas de cultivo do café ao longo de quase 4 décadas? Então, pessoal, o que a gente nota? Que em alguns estados as áreas de plantio aumentou e outros diminuíram. Se a gente for analisar lá em 1975 e 2013, Rondônia é um estado que teve, né, as áreas de café, de plantio de café, aumentadas, né, que aumentou muito, inclusive chegando aqui também até um pouquinho no Amazonas. Pará também, né, começou ali, a gente vê uma mancha, que significa um plantio de café. Então, quer dizer, Rondônia, a produção aumentou, assim como no Espírito Santo, né? A gente está vendo que tá mais escuro, significa que tem mais áreas plantadas, e também na Bahia, que a Bahia a gente vê traços aqui, né, próximo ao litoral, mas depois a gente vê em várias partes essas manchas que significam as áreas de plantio. Então, quer dizer, a Bahia, Rondônia, Bahia e Espírito Santo e também Minas Gerais tiveram as suas áreas de plantio aumentada. Isso não aconteceu no Paraná e em São Paulo, que teve as suas áreas diminuídas, certo? Ó, o Paraná aqui, no norte do Paraná, tinham várias áreas de plantio em 1975, o estado de São Paulo também havia, hoje existem algumas manchas pequenas aqui. Então, significa que esses estados tiveram as suas áreas de plantio diminuídas, né? Isso muito por conta da industrialização, no caso de São Paulo, do crescimento das grandes cidades, no Paraná por conta também de outras culturas, né? Então, quer dizer, esses estados tiveram as suas áreas diminuídas. Agora, vamos lá para a questão número 6. Analise o mapa abaixo e assinale a alternativa correta. Principais municípios produtores de café arábica familiar. Então, gente, aqui são produções agricultura familiar, né? Então, quer dizer, não são plantações aí de mega empresas do agronegócio, são famílias que são produtoras rurais que cultivam café. Então, está perguntando o seguinte: o maior número de municípios produtores de café arábica de agricultura familiar estão situados em qual mesorregião de Minas Gerais? Então, a gente vê que esses municípios estão representados na cor pink. Eles se concentram aqui, tá? Inclusive, a gente percebe aqui, né, que até Andradas entrou nesses municípios aí que tem grande produção de café de agricultura familiar. Então, olha lá, Poço Fundo, Campestre, Andradas, Caconde, Ibiraci, Resende, Nova Resende, Campos Gerais. Então, gente, como é chamada essa mesorregião aqui? Então, a gente tem as opções. Oeste de Minas. Bom, se a gente for seguir a Rosa dos Ventos, o oeste de Minas vai ficar aqui. Então, quer dizer, essas áreas não estão concentradas nesse local. Então, a letra A está incorreta. B, norte de Minas. Norte de Minas, gente, é nessa direção. Também não vemos manchas de agricultura familiar aqui, né, de produção de café. Então, também está errada. Sul e sudoeste de Minas. Aqui, no caso, né, a gente percebe que é a opção correta, porque o sul, né, alguns desses municípios estão no sul e sudoeste, na direção sul e sudoeste. Então, a letra C está correta. Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba. Triângulo Mineiro e Alto do Paranaíba vai ser mais ou menos aqui na região central. Então, também não tem essas manchas, não é o local onde está a concentração de manchas. Então, a resposta correta é a C. Sul e sudoeste de Minas. Agora, a questão 7. Em sua opinião, qual a importância da produção de café para a economia brasileira? Você conhece algum produtor de café? Se conhece, quem é? Então, gente, essa resposta é pessoal, né? Baseado no material que a gente viu, no vídeo que a gente viu, no texto que a gente leu, nessa correção. O que você acha aí? Por que você acha que o café é tão importante para a economia brasileira? Por que vocês acham que esse produto é tão importante para a nossa economia? E daí, se você conhece algum produtor de café, na nossa região a gente sabe que existem muitos, garanto que a maioria aí conhece, ou então até os próprios pais, familiares, são produtores de café. Então, o número 7 é pessoal. Então, gente, essa foi a nossa correção. Até mais.